Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recomeça o nosso trabalho de estudo do livro O Mecanismo da Mediunidade. E vamos, nesse início, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe. A espiritualidade boa, amiga, companheira, que silencie a nossa mente para que possamos absorver o máximo da proposta dessa obra, aprendendo com ela o melhor meio de usarmos todas as ferramentas que temos no campo da mediunidade, no campo do pensamento, para formarmos, Senhor, grupos mais coesos, com finalidades evolutivas, com princípio moral acima de tudo. Abençoe, Senhor, o nosso pequeno incentivo, o nosso pequeno grupo, o nosso pequeno intento de crescermos espiritualmente, para podermos um dia dar frutos e, com certeza, saber usar melhor os dons que Deus, nosso Pai, nos confia. Que nosso Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós chegamos ao capítulo 10 do livro Mecanismo da Mediunidade, e esse capítulo é intitulado Fluxo Mental. Quando nós escutamos a palavra fluxo, ela nos dá a ideia de movimento dinâmico, de algo que está caminhando para algum lugar. E quando se fala em fluxo mental, é como se a nossa mente estivesse gerando algum tipo de energia, de forma, de vibração, e essa vibração começa a caminhar impulsionada pelo teor do nosso pensamento. Se nós fizermos uma análise muito simples, nós temos, por exemplo, o campo da obsessão. A obsessão ela se dá por um convite mental que se faz ao espírito obsessor. E este, sentindo-se vibracionalmente, né, através do nosso pensamento, das expressões do nosso sentimento, ele se sente acolhido, ele passa a conviver conosco de forma mais íntima, compartilhando ideias e ações. Da mesma forma, quando nós estamos buscando a inspiração dos espíritos superiores, e a gente faz uma prece. A prece ela tem esse caráter de intercessão. Ela também faz com que recursos espirituais alcancem os objetivos necessários para socorrer, para poder levantar aqueles que estão doentes, para diminuir, às vezes, a nossa aflição. Então, o fluxo mental, né, a ideação que cada um de nós desenvolve, ela está sempre movimentando, ela está fazendo conexões e, ao mesmo tempo, ela está atraindo para a nossa realidade pensamentos semelhantes, personalidades semelhantes, que se afinam conosco, que têm os mesmos valores, que têm os mesmos princípios, os mesmos pontos de vista. Então, se eu perguntar, por exemplo, que tipo de espírito que está à minha volta? Alguém que normalmente pensa como eu penso. Ah, mas a pessoa está obsedada, está sob um processo de vingança, mas existem elos que sustentam a presença daquele espírito ao lado dela. Ao passo que, se ela mudar a sintonia, se ela mudar o comportamento, a expressão do pensamento, da vibração, aquele tipo de espírito não alcança a sua casa mental. A nossa residência também pode ficar defendida dos espíritos inferiores. Nós temos um exemplo disso no livro Missionários da Luz, quando André Luiz acompanha aquele jovem, né, que estava na reunião mediúnica, e durante o percurso onde ele ia com a sua mãe e com a sua irmã, eles falavam sobre as suas dificuldades, e ele trazia consigo duas entidades, dois espíritos, que compartilhavam daquelas lamentações e que também viviam com ele nas suas aventuras inferiores. Nisso, quando ele chega em casa,
há uma coisa assim muito interessante, porque os espíritos não conseguem entrar. Ele entra normalmente, abre a porta, a esposa já estava dormindo, mas os espíritos encontram uma barreira, porque aquela esposa que tinha uma postura moral muito elevada, que tinha o hábito da oração dentro de casa, ela criou um ambiente que não permite a espíritos daquela condição vibratória adentrar o lar. Então, quando ele entra no lar, ele perde as influências espirituais que o acompanham na rua, e aos poucos ele vai se sentindo melhor, mais leve, e acaba adormecendo. Neste mesmo livro, nós vamos ver um caso de duas senhoras desdobradas do campo físico através do sono, que encontraram com o instrutor espiritual e fizeram a ele um pedido a respeito de o companheiro de uma delas que havia, né, partido dessa vida numa ideia de assassinato ou suicídio. Havia uma dúvida muito grande sobre isso. E a prece da esposa, a postura moral da esposa foi tão válida que tanto o instrutor Alexandre como o André Luiz, eles trabalharam na recuperação daquele companheiro que estava, assim, sobre uma horda de espíritos. Haviam poucos dias que ele tirou a sua própria vida, mas vendeu uma imagem de um crime, como se ele tivesse sido assassinado para não chocar a família, e isso fez com que ele se perdesse no meio daquele processo obsessivo. Mas a prece da companheira, o trabalho dos bons espíritos conseguiram resgatá-lo daquela horda de espíritos vampiros, né? E ele pôde ser socorrido. E é um capítulo assim, até muito profundo da gente estudar, também está no livro Missionários da Luz, mostrando a ação da prece. Então nós temos conosco uma grande ferramenta que é a capacidade de melhorar a nossa vibração e de atrair para nós personalidades, espíritos afins, espíritos familiares que podem, de alguma forma, contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual. Ao passo que, se na nossa casa mental nós temos pensamentos negativos, imediatistas, pessimistas, críticos, julgativos, nós vamos ter sempre esta característica à nossa volta. Se na nossa mesa de jantar ou de almoço, que seja, não é um lugar consagrado ao pensamento superior, à oração, né, da onde a gente está retirando as dádivas para a sustentação do corpo, com certeza, espíritos vulgares sentam à mesa conosco e se alimentam através da aspiração, da alimentação que ali está, eles aspiram aquele cheiro, como se estivessem alimentando junto conosco. Daí nós tiramos o princípio que o fluxo mental que nós temos determina a companhia espiritual que caminha conosco. O fluxo mental é o movimento do pensamento que cada ser espiritual consagrou no processo evolutivo. Nós recebemos de Deus a bênção do pensamento, desenvolvemos ela na era da evolução, e agora nós estamos nos compromissando com espíritos bons, maus, indiferentes, vingativos, dependendo do teor daquilo que a gente gera. Como sempre, André Luiz começa fazendo uma comparação com o campo elétrico, porque o pensamento tem propriedades eletromagnéticas. Partícula elétrica. Por anotações ligeiras da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico relacionadas com o número atômico dos elementos. Conjugando os processos termoelétricos e o campo magnético, a ciência pode medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons
demonstrando que a energia se difunde por meio de movimento simultâneo em partículas infratômicas e pulsações eletromagnéticas correspondentes. Então, ele está falando das estruturas microscópicas da matéria. Informamo-nos ainda de que a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química. Então, o que ele está falando para nós? Na condução da energia elétrica, há uma formação de calor, no entrechoque dos elétrons que passam dentro daquele condutor, com certeza com algum tipo de resistência. Nós temos também a formação de um campo magnético. Todo fio condutor de energia, à sua volta gera o campo magnético, já que as energias eletromagnéticas caminham junto desde a sua estrutura mais íntimas. Produção de luz, a energia tem a capacidade, através do aproveitamento, de gerar luz e de ação química. Deve-se ao aparecimento de calor às constantes colisões dos elétrons livres. Para a gente entender melhor, vamos pensar numa resistência de chuveiro. A gente vai lá, abre o registro, a água desce, mas existe um processo elétrico no chuveiro, que o elétron passa por uma resistência. E o que é essa resistência? É um componente que dificulta a passagem do elétron. Ele não é um excepcional condutor, ele é um condutor ou um mau condutor de energia. Então, o elétron ele vem pelo fio, mas quando chega naquela resistência, ele passa muito lento, ele tem entrechoques ali. Então, ele incendeia ela, deixa ela incandescente, ela gera calor. E a água que passa nesse condutor aquece e a gente se beneficia com ela. Espontaneamente impelidos a se moverem ao longo do condutor, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à velocidade própria no que tange à translação sobre si mesmo, o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando aquecimento. A constituição de um campo magnético ao redor do condutor é induzida pelo movimento das correntes corpusculares a criarem forças ondulatórias de imanização. A produção de luz decorre da corrente elétrica do condutor, e a ação química resulta da circulação da corrente elétrica por meio de determinadas soluções. Então, a partícula elétrica ela tem diversas funções dentro daquilo que a gente utiliza de recurso. Os recursos que a gente mais conhece são os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos, os aparelhos elétricos, todos eles dependem da movimentação da partícula elétrica. Aí ele faz aquele salto do entendimento para a partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade do processo, toda partícula da corrente mental nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito por meio dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídas por grânulos de força, cujo poder se releva mais ou menos intenso segundo a frequência da onda em que se expressam. Então, olha o que André Luiz está falando aqui para nós nesse momento. A partícula mental nasce das emoções. Se a partícula elétrica depende lá de um gerador que vai fazer a diferença de potencial, onde ele separa os potenciais para que os elétrons corram num e retornem no outro, a partícula mental, ela nasce lá do sentimento do espírito, da emoção, daquilo que ele quer, daquilo que ele aspira, daquilo que ele deseja. Quando ele deseja alguma coisa, ele
gera o fluxo mental, ele gera uma corrente, e como essa corrente ela tem princípios eletromagnéticos, isso faz com que ele possa atrair através do pensamento pensamentos correspondentes. Porque se essa partícula que está aqui, elétrica, ela também forma ao entorno um campo magnético por onde ela passa, a partícula mental não é diferente. À medida que se pensa, esse pensamento, né, essa partícula que começa a se movimentar para tomar forma, vai ter o seu campo magnético. E um campo magnético, ele vai atrair um campo magnético similar. Então, nós pensamos da seguinte forma: se eu penso em doença, eu atraio doença. Se eu penso em saúde, eu atraio saúde. Se eu penso no bem, eu atraio os espíritos bons. É uma questão da fisiologia do pensamento. Se eu penso negativamente, eu só posso atrair cargas negativas. Então, se o meu pensamento está preso numa sequência pessimista, onde o foco é sempre a negatividade, a dificuldade, a intolerância, a doença, a dor, o sofrimento, eu querendo, né, me diminuir, isso faz com que aos poucos eu me torne essa realidade. Por isso que a gente se torna aquilo que pensa, e pensamento é vida. A partir desse princípio, tudo aquilo que eu aspiro está a caminho da minha realidade, porque eu estou criando uma forma pensamento das partículas elétricas com propriedades magnéticas que estão atraindo esta realidade. Corrente mental subhumana. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária. A começar, olha que interessante isso, nos minerais. Então, desde os minerais aos primórdios da energia mental, do fluxo mental, da partícula mental, preponderando nos vegetais. Então, aqui nos vegetais, já há um trabalho diferente. Se nos minerais nós temos uma força de agregação atômica para manter as propriedades da matéria, nos vegetais nós temos uma vida orgânica, aquela que não manifesta movimento, sons, mas que existe. A pessoa, às vezes, quando está num estado de coma, num estado onde ela não consegue mais se expressar, dizem que ela está vegetando, né? Está naquela vida vegetativa, porque um vegetal, na maioria das vezes, ele apenas sobrevive silenciosamente. E avançando pelo domínio dos animais, a evolução da partícula mental, para se evidenciar mais complexas nos animais superiores, que somos nós. Se nós pegarmos a fragmentação do pensamento animal, o animal ele pensa em dormir, em alimentar, em reproduzir. É usar a força mental para a sustentação da vida. E tem muitas pessoas, né, que são considerados animais superiores que estão nesse nível. Eles trabalham apenas para comer, dormir e ter o processo de reprodução. Eles não têm aspirações superiores. Eles não desejam romper com esta cadeia. E com isso eles se prendem a uma realidade inferior. Quando eu não tenho aspirações positivas, eu estou vivendo o terra-terra, a mediocridade do pensamento comum. Em todas as criaturas subhumanas,
Os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são, desse modo, empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade química nos processos vitais, nos circuitos orgânicos, de maneira a sedimentarem pouco a pouco os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores, os impulsos mentais que aludimos já responsabilizam por valioso patrimônio das percepções avançadas. Então, naturalmente, nós fizemos esse processo de evolução, partindo do reino mineral. Aos poucos, aquele mineral começa a transcender a vida vegetal, que vai evoluir a vida animal, que vai evoluir a vida dos animais superiores, que somos nós. Talvez isso fique muito difícil para a gente idealizar, mas pensa que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, jamais criaria alguma coisa para a inutilidade. Jamais criaria um mineral comum para que ele fosse infinitamente mineral inferior. Ele cria um princípio e dá a todos, pela sua justiça, a capacidade de se tornarem perfeitos. Por isso, o princípio mental hoje, ele já esteve em todos os reinos. Hoje nós somos criaturas que vivenciamos todos esses processos. E estamos na condição mais aperfeiçoada desse planeta, que são os animais superiores, que pensam, que têm aspirações, que constroem com seus pensamentos. Só que nós não dimensionamos a força da partícula mental. Nós imaginamos, por exemplo, vamos construir uma obra, uma casa, um prédio. Então alguém pensa, idealiza, faz traços, faz cálculos, faz medições, e aquilo que está na mente de alguém acaba se transformando, se concretizando em algo real. Mas o pensamento também cria. E no campo virtual do pensamento, ele toma forma. Então, uma ideia que fica sendo alimentada, que fica sendo incentivada, que fica sendo automaticamente valorizada, ela toma forma. Então, ao nosso lado, existem formas mentais. Se nós pegarmos, por exemplo, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver o caso de Jovino, que tinha tanto interesse numa determinada pessoa, que criou uma forma dela, porque ele pensava nela constantemente. E essa forma pensamento, que não era um espírito e que não era a projeção daquela pessoa, era apenas a exteriorização, a plasticidade do seu pensamento, ela tinha consigo uma força eletromagnética, que ele emprestava de si mesmo para que ela mantivesse ali para a sua construção, enquanto ele alimentava os seus desejos com o pensamento. Função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais, ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica, ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio ao outro. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos glândulos simpáticos, quais o oftálmico, estrelado cervical superior, o mesentérico inferior, os lombares, na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes, nos núcleos motores, nos nervos oculomotor, comum e motores espinhais. Então, ele está falando aqui para nós da estrutura orgânica. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletródios intracelulares. Inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa, ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares, surpreendemos a coordenação de estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico, por meio da ação conduzida por vários mediadores químicos de que as células se fazem fabricantes e distribuidores essenciais. Na verdade, quando nós temos
uma comunicação, né, entre dois neurônios, ela pode se dar de forma elétrica ou de forma química. Ela pode ser por partículas ou por hormônios, onde um influencia o outro. Está na estrutura do nosso corpo físico, está na estrutura do nosso corpo perispiritual. Corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. Nós não temos como comparar a corrente mental do homem à corrente mental de qualquer outro ser da criação. Aí nós podemos falar assim, mas existem animais que são inteligentes, existem animais que desenvolvem uma memória melhor do que a do homem. Existe treinamento, isso daí é algum tipo de exercício contínuo, coisa que nós também podemos conseguir se nos dedicarmos a essas atividades. No cérebro humano, gabinete da alma, erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos círculos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. Então, no nosso cérebro, que ele coloca gabinete da alma, por quê? O cérebro tem uma condição tão especial que ele consegue decodificar os impulsos da alma. Ele registra o nosso pensamento e ativa determinadas áreas a partir do momento que se pensa, que se estuda, que se medita, que faz uma introspecção, que faz uma anamnese, ele vai acendendo algumas partes para que ele possa atender a própria alma. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante revestido de poder criador inimaginável. Então, se o cérebro do animal está restrito à sua própria manutenção de vida, ele funciona, por exemplo, no instinto de caça, de defesa, de alimentação, de reprodução, de sono, mas ele não tem um fluxo mental contínuo. Ele não tem um raciocínio contínuo. Então, ele está ligado à própria natureza do animal. Ele serve ao animal para que ele possa sustentar-se e para que ele possa desenvolver dentro do seu ciclo de vida. Já no ser humano, ele é muito mais complexo, ele tem a capacidade de raciocínio, de desenvolvimento de ideias, de aperfeiçoamento de ideias, de explorar muitas das vezes o lado, né, extrasensorial, o lado espiritual, de fazer conexões, de entender processos mentais que se passam através de duas pessoas, mesmo distantes, podem se comunicar pelas vibrações do pensamento. Ele tem uma capacidade de traduzir ondas mentais em entendimento. O processo de inspiração já nos faz isso. Quando nós estamos inspirados, nós estamos registrando o pensamento de algum companheiro nosso e ele, imantado a nós de alguma forma, ele incentiva o fluxo mental para que esse fluxo tenha o teor, a cor, a ideia, o princípio da mente dele. E isso se dá dos dois lados da vida, como a gente falou do processo obsessivo. O obsessor imanta a mente daquele que o convida para que ele seja um apêndice da sua vontade. Aí a pessoa acaba repetindo as experiências que o espírito não pode agora, talvez por não ter o corpo. Ou ele quer, por exemplo, manter os seus próprios vícios, ou ele se alimenta da energia sexual dos incautos, ele demanda um pensamento desequilibrado que o acolhe. Daí ele vai incentivando, instigando, e o nosso cérebro começa a decodificar essas ondas mentais
como se fossem a nossa própria criação, o nosso próprio pensamento, a nossa própria ideia. Aí a gente vai falar assim, então o inventor, ele não tem um mérito sozinho. Claro que não. Quando ele há de inventar alguma coisa, nesse momento ele já fez conexões com milhares de mentes. E talvez naquele momento ele está intermediando diversos pensamentos. É a capacidade do cérebro. Se nós pegarmos Jesus como referência, ele era o médium de Deus. Através dele, o Criador falava conosco. Então, aquilo que nós temos no Evangelho são as palavras do Criador, que nos incentivam, que nos dão sustentação, que nos fortalecem para a vida, que nos chama à perfeição. É como se Deus falasse para nós através de uma alma que consegue conectar-se a Ele, de uma aparelhagem orgânica extremamente sensível e que não sofre influência do interesse pessoal. Talvez a gente não consiga intermediar os espíritos bons, porque a nossa casa mental, ela está presa a várias questões, ao materialismo, à falta de comprometimento, ao interesse de autovalorização. Eu não sei renunciar à minha personalidade, à minha vontade, à minha opinião, para que uma outra opinião, uma outra vontade venha a manifestar-se com clareza. E aí eu me torno um médium que mistifica a própria comunicação, porque ele não se neutraliza, ele está sempre participando diretamente do processo. Nasce nas profundezas da mente em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque em verdade a criatura pensa, cria sob a criação ou pensamento concreto do Criador. Então, o nascimento do pensamento, nem André Luiz conseguiu nortear. Ele coloca algo que está acima da nossa compreensão. Porém, a criatura pensa em cima do pensamento do Criador. Porque tudo que nós temos no universo é fruto do pensamento do Criador. Em todas as dimensões da matéria, em todas as dimensões espirituais. Por isso, Deus sendo onipresente, ele está em tudo, porque tudo é fruto do seu pensamento e está em todos. Então, Deus vê o mundo com os nossos olhos. E nós damos uma série de qualidades, talvez negativas, à sua própria criação. Com isso, nós pensamos sobre o pensamento do Criador. E somos espíritos formadores, não criadores, porque criar é atributo apenas de Deus. Mas nós formamos uma série de construções que aos poucos vão sendo modificadas e quando não tem mais utilidades, elas são destituídas e restituem ao estado de energia primitiva. Assim acontece com os planetas, com os sistemas. Eles têm um tempo hábil de existência e em determinado momento eles explodem ou eles passam por transformações, são engolidos por buracos negros, eles destroem galáxias inteiras porque tudo se renova. E aquela energia condensada que formava um sistema, que formava uma galáxia toda, retorna ao estado primitivo para ser reaproveitada, porque Deus também não cria nada para que seja lixo. O lixo é uma criação nossa. A gente usa e acaba gerando resíduos que precisam ser reaproveitados para evitar um processo de poluição. A criação de Deus é tão perfeita que aquilo, quando chega ao ponto máximo de aproveitamento, se desfaz para a reconstrução da energia. Assim acontece com o corpo biológico, quando a morte chega e ele já não tem mais condições de sustentar a vida espiritual, ele se decompõe em energia para gerar um novo princípio vital aproveitado pelos vermes e o ser espiritual retorna ao plano maior para o aproveitamento da vida. E após nascida a energia mental,
Ei-lá a corrente mental que se espraia sobre o cosmos celular, em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas por meio da inervação visceral e da inervação somática, a se constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. Então, todo pensamento que a gente tem que cria essa energia mental, ele corre pelo nosso corpo físico através da inervação. Por isso que, às vezes, um pensamento de vingança, ele mexe com o organismo. A pessoa fica alterada organicamente, porque aquela energia mental está corrompendo várias unidades vivas celulares que compõem a nossa constituição orgânica. O trabalho no bem, automaticamente, nos faz ser mais saudáveis, porque o trabalho, a música elevada, a meditação, o pensamento elevado, faz com que o fluxo mental gerado pelo reflexo do pensamento, e isso a gente vai ver mais à frente, pela indução mental, ele reaja e nos traga saúde. Daí nós temos, por exemplo, trabalhos de musicoterapia, aonde algumas músicas expressam sentimentos nas pessoas. E esse sentimento está causando parâmetros entre a saúde e a doença. Um ambiente que eu vou que está extremamente som alto, um som totalmente descompensado, aquilo gera um estado hipnótico e as pessoas vão se entregando àquele estado mentalmente, naquela faina toda, acabando sendo vitimizado em processos obsessivos complicados. A música, quanto mais elevada, e isso não quer dizer que aquele que gosta de música elevada é mais evoluído, é apenas um princípio entre todos que corresponde a um processo de crescimento espiritual. Ela tende a nos colocar num estado de saúde superior. E se a música faz isso e é uma vibração, o pensamento também faz. Quando eu penso superior, saúde, aí a gente entende Chico Xavier, que trabalhava horas e horas, que ficava a noite inteira psicografando, que às vezes chegava em casa e nem dormia e não sentia cansaço, porque ele se alimentava daquela energia superior. Aquele trabalho, aquela doação, aquele amor à causa, alimentava as células orgânicas. Então ele não sentia cansaço, ele não sentia fome e ninguém conseguia acompanhá-lo. Nós temos uma companheira que certa vez decidiu acompanhar uma semana da vida de Chico Xavier, ela não aguentou 2 dias, porque no segundo dia, quando ela acordou 9 horas da manhã, isso porque chegaram em casa por volta de 6 horas, ela acordou assustada e perguntou onde está o Chico. Ele não tinha nem dormido ainda, não sentia falta. E não lhe fazia falta, não lhe causava prejuízos orgânicos, porque todo o complexo celular estava bem alimentado pelo trabalho, pela atividade, pela fé. Então, nós vemos que em nosso lar, nos ministérios da comunicação divina, no ministério da regeneração, que são os ministérios mais elevados, os espíritos se alimentam da respiração. E aí a gente fica assim, mas como que é possível, né? Nós estamos tão organicamente materiais ainda, tão pequenos, que não imaginamos. Mas nós, na nossa condição, alimentamos muito mais pela respiração do que pelos alimentos. A gente consegue ficar semanas sem se alimentar, mas não fica 5 minutos sem respirar. Então, nós demandamos também uma alimentação através da respiração. E precisamos da alimentação orgânica para a sustentação das vísceras. Mas não podemos inverter essa equação alimentar, né? 80% e não cuidar da parte espiritual. E assim percorre o arco reflexo visceral, vibrando nas fibras aferentes,
cuja textura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes. Nas fibras conectoras mielínicas, que se originam na coluna intermédio lateral. Nas fibras motores originadas nos neurônios ganglionares, que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares. Acima do nível espinhal, vibra ainda na integração ponto-bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sejam a pressão arterial, no conjunto tálamico e hipotálamico, em que se mecanizam os reflexos do espírito na composição cortical. A corrente mental, segundo observamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos, e juntamente plexiformes na usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Então, nós vemos que a nossa constituição neurológica, que a nossa constituição endócrina tem essa função de também refletir o pensamento que temos e o pensamento que nos é enviado. E o último ponto desse capítulo, campo da alma. Articulando ao redor de si mesma as radiações das energias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam irradiações que lhes são peculiares. Então, cada um de nós tem uma projeção, que alguns chamam de aura ou túnica eletromagnética, aonde estão as nossas formas mentais e aonde está a projeção da nossa partícula mental, do nosso pensamento. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos do mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem, e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que lhe revelam simpáticos. Então, dentro dessa aura, se mostra o nosso mundo íntimo, os pensamentos que temos e escondemos de todo mundo ali se fazem presentes e visíveis, de forma que nós não consigamos esconder de ninguém quem somos. E da mesma forma, esse envolvimento eletromagnético atrai envolvimentos eletromagnéticos semelhantes e repelem aqueles que são diferentes. E desse modo, encerra ele dizendo para nós: estende a própria influência que a feição do campo proposto de Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito sem nunca desaparecer. Então, o pensamento que temos, ele fica jogado no ar e não se perde. Eu não posso buscá-lo novamente e fingir que ele nunca aconteceu. Eu tenho que recriar a energia mental, reeducando a minha mente, para que eu tenha saúde, para que eu tenha boas companhias, para que eu tenha um bom aproveitamento da espiritualidade superior. Eu sei que é um capítulo, às vezes, um pouco puxado para o nosso entendimento. Imaginar que nós, pensando, refletindo e repensando na vida, estamos fazendo conexões, criando energia, alterando a nossa saúde, mas essa é a realidade do espírito. Dentro de uma reunião mediúnica, qualquer pensamento que nós temos interfere no todo que é a reunião. Por isso é necessário um amadurecimento de todos aqueles que participam, um comprometimento, não apenas de presença física, mas de presença mental, dentro da proposta de um trabalho de crescimento, de entendimento, de renovação espiritual, para que a nossa energia mental não seja desagradável
a presença dos bons espíritos, para que o somatório do esforço de todos possam atrair para a reunião entidades que possam fazer a diferença. Que pensemos bastante nisso. Vamos agradecer a Deus. Neste momento, Senhor, onde encerramos mais um capítulo desta obra, pedimos à espiritualidade que abençoe o nosso pequeno entendimento e que as reflexões deste capítulo possam ser para nós algo muito profundo que nos incentive a reeducar-nos mentalmente. Trabalho esse que estamos adiando há várias encarnações e, na maioria das vezes, não temos o mínimo interesse em corrigir a nossa conduta mental. Abençoe, Senhor, nosso pequeno grupo de estudo. Abençoe, Senhor, o lacristão Paulo de Tarso, que sempre tem sido para nós, nos encerramentos de nosso trabalho, o foco de irradiação, para que neste momento as bênçãos espirituais recaiam sobre toda a instituição e todos aqueles que lá estão. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos dê muita força, nos dê uma semana de conquistas, de desafios, de trabalho mental, de trabalho material e, acima de tudo, Senhor, de coragem para enfrentarmos o maior inimigo que está dentro de nós. Muito obrigado a todos pela presença. Fique com Deus. Na semana que vem continuaremos com o nosso trabalho, com o nosso entendimento desta obra que realmente é para nós um divisor de águas. Muito obrigado. Boa noite.